E quando você se elegeu, assim, você começou a atuar, você tinha noção do que você já ia fazer, qual que era a tua pauta, o que que você defendia, o que que você acreditava? Porque tá, tudo bem, eu tenho vontade de entrar na política, eu vou entrar, passou pela cabeça. Mas eu acredito que quando você entra, você tem um propósito, né? Tipo. As minhas propostas em 2016, algumas propostas eram perfeitas, ainda estão em discussão, né? A gente está falando um pouco aí da questão dos Uhum, moradores de rua, acho que a gente precisa de uma política diferente, mas é que a situação mudou tanto em 7 anos, da minha primeira eleição, que hoje eu nem sei mais como é que a gente trata a questão do morador de rua, das pessoas em uhum, situação de rua, podemos até continuar a conversa depois. Mas então, era uma questão de você é, criar uma força, uma força institucional para tratar dessas pessoas, né? Que envolvesse o governo, evidentemente, a prefeitura, envolvesse as igrejas que têm projetos legais, principalmente igrejas evangélicas, têm projetos legais uhum. para tirar pessoas de rua, mas que envolvesse secretarias de governo, secretaria de segurança pública do Estado, envolvesse poder judiciário, porque cada situação de rua é uma situação diferente, né? Sim, não é Não generalizado, é não tá todo generalizado. mundo lá pelo mesmo Tem motivo. as pessoas que tem marginal na rua? Tem pai de família na rua? Tem drogado na rua? Tem tudo, né? Sim. Então a gente precisaria fazer primeiro uma separação disso, tudo isso pensando com a minha cabeça de 2016. Cada caso um Uhum. caso, Hoje a né? situação é muito mais grave, né? A gente tem aí, inclusive, medidas federais sendo tomadas para evitar o crescimento dessa população. Mas essa era uma das minhas propostas. A gente trabalhou com isso, inclusive, em 2019 e 2020. Em 2020, inclusive, eu, a professora Josete, mais a vereadora Maria Letícia, essas três, pelo menos que eu me lembre, nós criamos uma comissão que era voltada para pessoas em situação de rua, e nós íamos financiar um censo em Curitiba, uma emenda de R$ 400 mil, em torno Uhum. disso, para fazer um censo sobre as pessoas em condição de rua em Curitiba. E aí veio a pandemia, esse censo nunca foi feito, o dinheiro que a gente iria usar nessa pesquisa acabou indo atender às necessidades da Uhum. pandemia também, enfim, a gente acabou mudando o foco. E agora eu acho que esse vai ser talvez um dos grandes assuntos da campanha do ano que vem, né? O que fazer para melhorar a situação, para diminuir a quantidade de pessoas em situação de rua. Cresceu aqui, né? Cresceu muito, principalmente depois da pandemia, né? Uhum. Cara, Cresceu muito. E detalhe, mudou o perfil também da pessoa em situação de rua. antes era. Antes, como eu disse, antes tinha a pessoa desiludida com a vida, o cara que brigou com a namorada, o cara que perdeu o emprego, o cara que se separou da família, o cara Aham. que foi expulso de casa por algum motivo, e também pessoas drogaditas, como a gente diz, Aham. ou independência química. Química ou de álcool também, bastante. O álcool é um grande. Talvez o álcool fosse um dos grandes problemas em 2016. Hoje a gente sabe que o grande problema é o crack, né? As pessoas que estão na rua hoje muitas é o crack e ficam jogadas e tudo mais. Uma grande E parcela. isso é um problema para a cidade e é um problema que tem que ser resolvido. Por quê? Porque ele afasta pessoas, né? A gente tem ali para quem é de Curitiba especificamente, mas a gente tem ali na André de Barros, quase esquina com a João Negrão, ali está se formando um núcleozinho ali de pessoas que é um, depois é dois, depois é cinco. Esses dias eu contei 12 pessoas ali na André e na esquina do outro lado. Elas moram ali, elas passam o dia inteiro ali consumindo droga, pedindo coisas e tudo mais, dormem ali, passam o dia ali. É Eu aquilo que tava falando ali no off, mas eu desço pela 7 de setembro ali e viro ali na Osório pra chegar lá no escritório. E eles dormem, eles ficam sempre nos mesmos lugares, os mesmos. Então ele Essas, já é conhecido ali da essas galera pessoas que mesmo. passam no mesmo lugar, que ficam o dia inteiro no mesmo lugar, não saem e tal, essas são, tipo, dependentes. 90% dos casos são pessoas de dependência do crack, que é uma droga que é violenta, né? E agora, inclusive, estão anunciando uma droga que é mais violenta que o crack ainda. Que Ele é. provoca. Me Aquele foge o nome. K9 lá, não é? Tem um número, uma coisa assim. Aqui Que é ela que é, tá nas ela é mais criancinhas. barata que o crack, mais nociva que o crack, e ela deixa o cara biruta, né? E é uma coisa irreversível. O crack ainda tem
dependendo do grau, você ainda consegue E aí, salvar os neurônios da ir pessoa. embora é difícil. E a gente tava falando, acho que foi no bastidor, não era aqui na mesa, mas tem muita galera que tá na rua e que tem um lugar pra voltar. Né? Tem um lugar, tem a tem. casa, tem a família que com certeza vai acolher, E vai tentar oferecer ajuda, mas essa galera que não volta geralmente é o dependente é químico, a né? pessoa que não sabe, ou às vezes a pessoa não tem nem condição, né, de voltar para casa, ou porque a família não quer mais, ou porque a pessoa também não quer causar Tem o lance problemas da para a família, vergonha a também, vergonha né? também. Tipo assim, se eu sou um bosta, né? E não volta pra casa por conta E disso. a prefeitura, defendendo aqui até um pouco, né? A prefeitura tem políticas para atender pessoas em situação de rua, tem albergues, e se for o caso, se a gente tem, sei lá, 2.000 pessoas nessas condições, se for o caso, a prefeitura tem condição de abrigar essas pessoas também. Vai ampliar, vai fazer, mas é que realmente as pessoas não querem, e você não pode obrigar. Né? Afasta toda noite, tem gente e tal. Eu vejo, eu falo da PIB ali, que tem o projeto da Cristolândia, da PIB. Até essa semana eu estava procurando mais sobre esse projeto, como que funciona e como que é o acompanhamento deles. E, inclusive, parabenizar o pessoal da PIB, que é um projeto fantástico, já tirou muita gente da rua. Mas esse projeto, ele demanda muito tempo. Se eu não me engano, são 18 meses, desde o primeiro momento que a pessoa é abordada, se ela aceita ajuda, acompanhamento e a recolocação dessa pessoa na sociedade, com emprego, com documento, com todas as E coisas. 18 meses é o tempo de você, de repente, até ter mais moradores de rua do que eles tiraram, né? Aham. Então, é por isso que tipo, eu digo, tem que ser... apesar de ser um projeto muito bom, ainda é muito escasso para a quantidade de gente que tem na situação, né? Então, como fazer, talvez, como tu estava falando, do projeto das igrejas, das ONGs, das ações sociais, junto com o governo do estado, da prefeitura e tal, para que isso seja talvez uma pauta que tenha mais atenção, né? É uma pauta que não é só de governo, é uma pauta de sociedade, né? Se a sociedade reclama que tem uma pessoa em condição de rua na frente do estabelecimento dela, essa pessoa também tem que, de certa maneira, contribuir para que essa pessoa saia da rua, né? Como? A gente ainda não tem essa resposta. 2 semanas atrás, o ministro Silvio Almeida esteve em Curitiba, ele falou dessa questão, que o governo federal agora vai entrar nessa batalha também. Ontem ou anteontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou aí que você não pode tirar as pessoas da rua à força. Existe uma novidade agora, o arquiteto é você, né? A arquitetura hostil, né? Já ouviu falar da arquitetura hostil? Que fazem para evitar que as pessoas fiquem na rua, tipo, coloca caco de vidro, embaixo das pontes, não deixa lugar para pessoa deitar. esse tipo de arquitetura tem que ser retirada. E foi usado muito, né? Sim, em São Paulo é muito usado isso. Então, são medidas que estão tomando para proteger a população de rua, mas não necessariamente para tirá-los da rua. Então, acho que a partir do momento que a gente tenha isso como uma discussão nacional, talvez venha uma solução aí, com mais gente pensando, venha uma solução. Como tu falou, não é só o problema de Curitiba, né? Tem problema em Curitiba, em Balneário Camboriú tem um problema muito grande também com os moradores de rua, que eles vão pra lá, porque a galera normalmente ajuda mais. Cidade grande. Não precisa ser embora a cidade grande tenha muito mais, porque é mais fluxo de pessoas que vêm parar, tipo, numa capital. Mas uma cidade de 20, 30 mil habitantes, você encontra pessoa na rua hoje. Você encontra brasileiro ou pessoas até propriamente de fora que vêm e procuram uma cidade menor, porque o custo de vida Você vê isso em Curitiba até em questão de bairros que antes não tinha morador, pessoas em situação de rua, né? Vamos usar o termo correto, hoje tem. Pessoas em situação de rua é o termo correto. Por enquanto. Até mudarem. Até mudarem o nome. Que já foi morador de rua, já foi pessoas em condição... foi morador de rua, depois foi pessoas em condição de rua, agora é pessoas em situação de rua, e talvez até vire uma outra coisa, pessoas vulneráveis. Vulneráveis, né? Mas, enfim, a gente usa o termo que a sociedade estivesse sendo usado na época, então entendo todas as vezes que eu falei pessoa com população de rua, pessoas em condição de rua. Bem. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!